Fala galera, fazer uma live aqui de novo com o Falconeri, falando sobre psicologia e jiu-jitsu. Enquanto a galera entra, eu vou convidar o pessoal para acompanhar aqui. O Leonardo Falconeri já entrou. Vou colocar ele aqui para... Oi, Lucas. Tudo bem? Ótimo. Tá, Tô ouvindo, tudo tá me bem? ouvindo bem? Beleza. Salve pro Eric Valnei, que entrou aí na live na frente. Érica Alves, Ebson Diniz, Adriol, acho que é Adriol. É isso aí, galera. Vamos chegando, vamos chegando. O papo hoje vai ser bom demais, baseado no artigo também. Claro que a gente tenta trazer aqui quase que uma tradução, né? Está tirando bastante do conceito, está traduzindo o que é mais prático possível para a gente e que dá para aproveitar no nosso dia a dia aí da galera que relaciona esporte e jiu-jitsu, beleza? Beleza. Você está dizendo que eu vou comentando em cima do que você falar. Tá bom. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um artigo muito bom que analisa a importância dos aspectos psicológicos na performance do atleta, né? No desenvolvimento dele, assim, na melhora da prática esportiva dele. E é interessante porque é uma pesquisa feita com, a gente pode chamar atletas de ponta de várias modalidades, né? Tem medalhista olímpico, tem campeão europeu, né? Tem seja de esportes coletivos como de esportes individuais, e eles dando essa opinião deles, né? Sobre o que é que seria ou quais seriam as características que iriam formar um atleta campeão, né? O que é que era importante nele. Foi um método de pesquisa que eu gosto, que umas entrevistas semi-estruturadas, assim, não era muito de marcar, eram perguntas abertas, que permitia que o entrevistado ele pudesse falar mais livremente, né? Assim, não ter algo que digamos, que pudesse balizar um pouco a resposta dele, né? Eles ficaram bem livres. E eu queria desde cara já trazer para a gente conversar um pouquinho, que foi um dos pontos que mais me chamou a atenção neles, foi eles foram unânimes em dizer que o fator físico não era o preponderante para que alguém se tornasse um campeão ou uma referência, né? O fato do cara ser mais alto, ser mais explosivo, ter mais força, né? Assim, não era a questão que iria fazer com que ele se destacasse na profissão. E eles até trouxeram uma consideração interessante, né? Você pode até falar depois, Lucas, assim, a sua experiência de alunos, que para eles o atleta que tem essa vantagem física, muitas vezes ele tem uma compensação negativa que é treinar menos. E que às vezes o atleta que não tem essa vantagem física toda, justamente por isso, ele acaba treinando mais e se separando digamos, do grupo e se destacando, né? E o outro cara, não, eu sou forte, eu sou alto, né? Dependendo da habilidade, de qual é o fator físico e para qual esporte a gente está lidando. Ele talvez use isso como uma certa segurança e talvez não tenha uma dedicação tanta, né? A força vai resolver para mim, ou a minha altura vai resolver para mim.
dentro disso que você já traz aí, é claro que interessante mesmo a ideia de entrevista semi-estruturada, porque dá bastante liberdade para surgir pontos até que não estavam previstos. Galera, se o áudio não estiver legal, por favor, comenta aí. Para mim está dando um retorno esquisito. Um salve para a Yane, que entrou, a Amélia do Time, a Amélia lá do Mestre Vitorino. Anti-Jazz também entrou aqui. Bom, o que eu achei interessante é que o método que foi formado realmente permite os atletas dizerem, porque foi uma entrevista estruturada, contando os atletas e os pais de um parente, não um pai de um dos atletas, porque achavam que foi determinante para os atletas conquistarem o alto rendimento. E aí, dentro dessa fala dele, não surgiu o determinante eu ter mais de 1,80 m de altura, ou ter facilidade de ganhar massa magra, ou ter facilidade de comer muito e não ganhar gordura. Não foram nem muito mais nos aspectos, por exemplo, relacionados à dedicação, né? Tanto que conseguia se manter dedicando, quanto mais conseguia se dedicar no esporte, né? Coisa que eu costumo chamar de fome, né? Quanto de fome o cara tem? E essa galera ali tinha muita fome, né? Tinha uma atleta até que ela já era assim, uma atleta de elite em outro esporte, não sei se é de arremesso. Eu lembro de Lexu, não lembro o que é exatamente, não pesquisei naquela história. Mas ela não satisfeita, queria um esporte onde ela pudesse ser campeã. Aí ela procurou um outro esporte, no caso acho que é remo, é canoagem, acho que é remo. E aí ela dedicou muito, conseguia dedicar mais do que as outras meninas, e aí ela se sagrou campeã. Também por Samuel Marquesani. É interessante isso, né? Assim, eles apontaram o valor desses, digamos, desses fatores psicológicos para que a pessoa seja um atleta de ponta, como sendo muito mais importantes do que o fator físico, né? Não é que a gente vai fazer uma caça às bruxas ao fator físico, mas eu acho que é importante alertar para que a pessoa não se acomode nisso, né? Vamos pegar alguém que já tem uma questão física, né? Muito forte, e ele alia isso com uma ética de treinamento, com um trabalho psicológico, a tendência dele é se separar, né? Eu cito como exemplo o Michael Jordan, que sempre foi um grande atleta, tinha uma impulsão enorme, né, uma velocidade enorme, mas que não ficou restrito a isso, né? Porque tem uma hora que a idade vai caindo, né? Essa potência física vai diminuindo e a pessoa vai precisar se reinventar no esporte, né? Foi o que ele fez, né? De pegar atletas de longevidade, Cristiano Ronaldo, LeBron James, né? Que são atletas muito bem dotados atleticamente, mas que não ficaram nisso, né? Também desenvolveram essa parte psicológica. Porque eu acho que isso é importante para quem está começando, né? Eu me lembrei de um texto do Múcio Messi, ele fazendo uma campanha contra o uso de substâncias ilícitas no jiu-jitsu, ele disse que sempre fez a opção de não tomar, né? E que por conta disso ele não tinha uma vantagem em termos de força nos treinos dele. Então ele teve que fazer uma opção por variar tecnicamente, ele não podia forçar a posição. E trazendo para o jiu-jitsu, passando um helicóptero aqui, eu não sei se está atrapalhando um pouco, às vezes isso faz com que a pessoa confie um pouco mais na parte física do que na parte técnica ou do que na parte psicológica, não é? E isso pode deixá-la na mão em algum momento, não é? É interessante esse tipo de coisa, porque a pesquisa, ela meio que aponta esses caracteres psicológicos de competitividade, né, de fome, que você falou na linguagem mais popular,
como tendo sido a característica que faz esses atletas se destacarem, não é? Fazer com que eles consigam lidar com dificuldades, não é? E com desafios ao longo do processo dele, né? Seja de derrota, seja de alguma coisa que não vai muito bem, não é? Tem o velho exemplo que acho que muita gente já falou, né? Também está na pesquisa, de gente que foi cortado de testes, de coisas, e que conseguiram fazer o que eles chamam que é uma das características dessas pessoas, né? Que é um exame preciso da realidade. Eles conseguiram avaliar o que eles precisavam melhorar, colocaram como uma meta, como objetivo, na próxima seleção eu vou conseguir entrar, e conseguiram trabalhar naquele período. Né? Então, assim, tem a ver com como essa parte psicológica ajuda a pessoa nos trabalhos e no enfrentamento do desafio, né? Esse é um ponto importante para a gente discutir, né? Todo mundo vai ter problemas ao longo de uma carreira esportiva, né? Seja pessoal ou seja, digamos, profissional, né? Com o esporte propriamente dito. E parece que essas pessoas, elas resistem melhor a esses problemas do que outras pessoas que talvez não tenham esse aspecto muito bem trabalhado. Interessante. Você citou o Michael Jordan aí eu lembrei uma hora, não sei se você chegou a assistir, o documentário que chama The Last Dance, arremesso na Netflix. E eu assisti todo e é muito interessante como que é a mentalidade do Michael Jackson. Michael Jordan. Que o Michael Jordan, inclusive, eu acredito que dá a entender que tinha na época dele atletas muito bem dotados fisicamente. Talvez que até sobrepunham ele em alguns aspectos, né? Por exemplo, ou às vezes de alguma habilidade específica, ele não tinha tanto, né? O Dennis Rodman, por exemplo, pegava muito mais atleta dele. E ele se sobressaía, no caso, era nessa competitividade, né? Falando de técnica um pouco, essa vontade de não perder nem assim, quem chega mais cedo no treino, ele tinha que chegar mais cedo no treino. Ele tinha que ser, ele disputava tanto, ele chega no final do documentário, né? E é meio que um vício para ele. Ele chega uma noite que ele perde 20 mil dólares lá jogando e não conseguia parar. E aí deu problema para ele. Uma outra vez, tem um caso que é filmado também, ele apostando arremesso de bolinha, não sei se é bolinha de gude ou moeda, eu não consegui entender. Ele arremessando quem conseguia ter mais precisão no arremesso. Assim, com o dedão. E quem que aposta isso, né, cara? As pessoas diziam que ele tinha um problema com o jogo, né? Eu assistindo a série, eu acho que ele tinha um vício em competição. O jogo era uma alternativa de que quando acabasse a competição do basquete, ele continuava competindo nas cartas, na bolinha de gude, né? Em qualquer coisa que aparecesse, né? E que ele apostasse. Porque você via que, às vezes, o jogo tem uma questão com o dinheiro, né? Mas ele apostava até com os seguranças dele. Eu acredito que ele não devia fazer apostas altas, devia ser ali acessível ao salário dos caras, né? Mas a questão era a competição, era ganhar, vencer, perder, na próxima eu ganho. E tanto o Michael Jordan, no documentário o The Last Dance, como um dos atletas na pesquisa, eles falam de experiências que foram importantes para ele, que eram os irmãos, né? Que eles desde criança surgiam nessa coisa da competição, né? Então praticavam o mesmo esporte. O Michael Jordan jogava com o irmão dele, mesmo sendo mais novo, mais baixo. Eu me lembro que o Bernardinho também tinha um irmão mais velho que jogava vôlei, que era melhor do que ele, inclusive. Então esses exemplos, parece que desde cedo a pessoa vai se acostumando à competição e a um não aceitamento da derrota, digamos assim, porque ele podia olhar e dizer, pô, meu irmão é mais velho, é mais alto, é mais forte, eu não tenho chance. Mas eles sempre queriam superar
E parece que isso vai entrando dentro da carreira esportiva da pessoa também, vai fazendo com que ela vá criando uma certa mentalidade de competição ou de competitividade. E a teoria que eu faço é, esse interesse na competitividade fica mais forte do que o medo, né? Esse é o grande fantasma das pessoas em competição, né? Ah, e se eu for lá, e se eu perder, e se eu passar algum vexame na competição, se eu não for bem, o que, é que meu professor vai pensar de mim, meus colegas de equipe, né? Tem esse fator, sim, presente. Mas parece que o fator competitivo era tão mais forte que ele não podia ficar de fora daquela competição. Eu preciso ir lá competir com aquele cara, não é? Eu preciso ir lá disputar com ele, não é? E não é uma disputa fácil. O competidor, ele gosta do desafio, não é? Ele procura sempre um desafio maior, né? Assim, eu tenho acompanhado alguns textos do Mussumeci, a gente já falou aqui, já disputou absoluto, já declarou que vai subir de categoria no próximo campeonato. Parece que o desafio dele é lutar com os campeões, né? Assim, ele procura os campeões próximos ali do peso dele, muito mais do que ele ganhar 10, 15 vezes na categoria dele, é se testar, é se colocar, é se pôr à prova, e às vezes ir mal, né? O último campeonato dele, ele foi finalizado por alguém bem maior, bem mais pesado, mas foi finalizado. Ele não é costume você ver atletas leves lutando com atletas mais pesados, né? Ultimamente, né? Isso era um pouco mais jiu-jitsu mais antigo, ali final dos anos 90, 2000, tinha uma galera que fazia isso, tererê, mas ultimamente o pessoal parou, né? Cada qual foi ficando na sua categoria. Mas é interessante essa competitividade de tipo, eu quero me testar com os melhores. Muito legal, mesmo. Isso que você falou, que vai entre os irmãos, tem um exemplo também do Rafael Mendes com o Guilherme Mendes, né? Que os dois, eu já vi até o Guilherme Mendes falando que ele não aceitava isso, né? Não, eu tenho que bater de frente com ele. Eu não posso. Era assim, que ele percebia que era que ele é o irmão fraco. Ele não queria ter visto assim. Então ele lutava mesmo com o irmão dele. Então é que os dois são muito referentes no esporte, nas suas devidas categorias. Muito legal mesmo. Isso parece que vai criando alguns elementos dentro da parte psicológica que vão ajudando as pessoas a enfrentarem determinados desafios, né? Eu acho interessante essa coisa de que você citando aí do Guilherme Mendes, de não aceitar. Na pesquisa, se não me falha a memória, eu acho que era um atleta que arremessava dardo, ele tinha um outro esporte que ele praticava e que para ele, de alguma forma, era até tranquilo ele ser superado por outros adversários. Mas quando chegava no esporte principal dele, o dardo, ele não admitia que alguém ganhasse dele. Ele precisava ser, digamos, o número 1. Então, essa não aceitação fazia ele ter uma pegada diferente, né? Assim, acho que a questão que a gente começa a discutir aqui é como é que a pessoa reage com a derrota, não é? O documentário do Jordan também fala disso, né? De como ele, dentro da derrota ali para os Pistons, né? Para os Bad Boys ali no final da década de 80, foi para a academia, foi aumentar a massa dele, foi ficar mais forte. Era um time muito físico que ele enfrentava, então ele precisava suportar aquelas agressões de uma forma melhor, mas de que tipo, parece que o trabalho vai suplantando aquela melancolia de, poxa, eu perdi, né? Tô batendo na trave. Parece que imediatamente liga algum dispositivo que o cara vai querer trabalhar o que ele perdeu ou qual foi o motivo de que ele foi derrotado naquela competição e segue em frente, né? Porque tem muita gente que se abala muito com as derrotas, né? Seja num treino que não vai bem ou numa competição que não vai bem. Parece que aquilo dá uma desmotivada na pessoa e ela não consegue, digamos, retomar os trabalhos ou até aumentar os trabalhos. Chega até num clichê, Leonardo, que é que se a vida te dá limões, você vai fazer a limonada ou você vai pegar o limão e pegar no outro.
Uhum. Você tenta fazer com a situação, com as oportunidades, porque por mais que a gente chame de problema, ou a dificuldade que a gente que surge para a gente chama de problema, etc., muitas vezes são oportunidades de passadas, né? São chances da gente poder nos desenvolver pessoalmente, e tentar nos superar pessoalmente. Se a gente leva dessa forma, a gente cresce muito mais do que a gente simplesmente aceitar aquela imposição da vida sobre a gente. Uhum. A gente na psicanálise, a gente sempre costuma se convocar ao trabalho, né? Ou responder ao sintoma ao trabalho, né? Se um atleta chega e diz que trava na hora da competição, ou vem fazer alguma queixa esportiva, a gente pode talvez considerar aquilo como um sintoma, não é assim? Se a gente pegar uma doença, a febre é um sintoma de alguma outra coisa mais profunda que não vai bem, não é? Então, na psicanálise, esse conceito de sintoma foi alargado dentro de uma questão psicológica. Que a gente precisa sempre responder com o trabalho, né? Assim, não que a gente não vá ter espaço para falar das angústias, das dores, né? Porque é importante lembrar, a gente fazer uma separação. A gente vive também algumas pessoas que têm uma forma de trabalhar, de alguém chegar e dizer, pô, perdi um campeonato, cometi um erro crucial, estou muito mal. É como se esse sentimento de estar mal, ele tivesse que ser anulado, assim, vá trabalhar, vá pro tatame, esqueça disso. Mas é importante fazer uma escuta, né? Assim, tipo, vamos entender o que foi essa dor, né? Vamos ouvir o que foi esse sentimento dele de perder um campeonato importante. E, paralelo a isso, voltar aos trabalhos, né? Retomar, responder trabalhando, né? Não no sentido de um trabalho remunerado, né? Mas um treinamento, qualquer coisa que envolva a pessoa realizar algum trabalho, alguma coisa que a faça sair da posição quaisquer que ela possa estar. Não é? Acho que a gente precisa lidar um pouco com isso, porque é algo que eu falo dentro da minha experiência como profissional, né? Às vezes a gente está lidando nos treinos com pessoas que estão com problemas emocionais, de tristeza, e não se tem muito uma cultura de ouvir as pessoas, né? De criar espaço para que elas possam falar sobre esse tipo de coisa, né? E que isso afeta diretamente o trabalho, né? O rendimento dela em determinadas coisas. Mas no caso que a gente está falando aqui, mais do que ela esfregar esse limão no olho, né? Ela tem que trabalhar com isso, né? Ela tem que fazer a limonada. E fazer a limonada envolve um trabalho. Vai ter que ir para a cozinha, vai ter que cortar, vai ter que preparar essa bebida. Não vai cair no estalar de dedos do céu. Longe da gente que virar falar que é fácil, né? Porque mexer gente cutucar esse nosso âmago, né? Esse nosso interior é difícil, é trabalhoso, é doloroso, então não é todo mundo realmente que suporta, não. Mas agora, se você consegue enfrentar os fantasmas dele e lidar com isso, você aproveita muito mais o seu potencial. Uhum. É verdade. Eu costumo sempre dizer que aquele momento antes da competição, ali na área de luta, onde o atleta de jiu-jitsu fica mais sozinho, ali é o momento dele enfrentar um pouco seus demônios, seus fantasmas, né? Às vezes a gente enfrenta outras pessoas ao longo da vida, mas ele está enfrentando aquilo como que frequentemente, né? Assim, a cada competição aquilo passa a estar sendo que enfrentado com ele. E na pesquisa foi relatado também dessa diferença dentro do aspecto psicológico do esporte individual para o esporte coletivo, né? Como se esse esporte individual ele requisesse ainda mais dessa característica psicológica para a pessoa fazer o determinado enfrentamento, né? De algum atleta ou de alguma outra coisa. Né? É verdade. Um salve aí pro Alexandre Lins, que está no Santão, famoso Santão, tá aí esse. Gabriel Carmo, gente. Vocês perceberam algum problema no áudio, alguma coisa assim, na parte da gente, viu? É isso mesmo, é muito interessante
a parte que você comentou, eu não tinha nem observado, né, dessa diferença que foi percebida do esporte coletivo com esporte individual, mas faz total sentido. Porque quando geralmente é mais comum no esporte coletivo ter algum, por exemplo, vamos no futebol, que é o que a gente mais tem contato, é comum ter uma preleção, né? Vai lá o treinador, vai falar uma coisa, assim, nós vamos trabalhar assim, eu quero que você faça isso. Agora, no esporte individual, é mais, minha experiência de campeonato, é mais comum o cara ir por ele mesmo. Não, eu vou até, eu sou pequeno, não vou me inscrever no campeonato lá no Rio. Não vai ninguém me acompanhar. Não pode não ir ninguém. Não tem que estar indo um companheiro eu comigo. Eu vou, eu comigo. Eu que vou. Ah, não, eu também já deve ter e aí, não tem nenhum para comentar, não. Eu sei lá. Às vezes, dependendo do barulho que está acontecendo, também nem percebe que tem realmente alguém gritando você, ou até só a multidão gritando mesmo. Então, realmente é total essa diferença. E às vezes a pessoa vai ter que encontrar individualmente, por si só, o que ajuda. E às vezes, nesse procurar sozinho, nem sempre o que ela está encontrando para resolvê-la ou para acalmá-la é, digamos, a melhor estratégia de ela trabalhar psicologicamente, né? De como ela vai poder se acalmar ou se organizar nisso. Né? Eu acho que é importante as pessoas lembrarem que, tipo, se esse fator, os próprios campeões estão dizendo que é o fator que fez a separação, não é? Porque você pode encontrar campeões que não tenham sido tão dotados fisicamente. No basquete, que é um esporte que eu gosto muito também, eu cito de cara o Larry Bird, não sei se você conhece, da década de 80, brancão, você olha ele correndo, você vai dizer, esse cara não joga nada, né? E foi um dos maiores jogadores da história, né? Então você vê atletas que nem sempre tinham o fator atlético a seu dispor, mas que conseguiram se destacar. Mas não existe nenhum atleta que tenha sido campeão que não tenha tido um fator psicológico forte ao lado dele. Né? Tem atletas que foram muito bem dotados fisicamente, mas nenhum, você pode dizer, fulano foi campeão, mas a cabeça dele se destacou, era referência, mas a cabeça dele era muito ruim na hora da competição. Não dá, né? Não tem como você se destacar nisso. Você pode ter seus momentos ruins, você pode ter seus momentos... E isso é uma coisa que eu acho interessante, que é importante a gente dizer, o Guga, né, do tênis, confirmou isso. Eu não sei se você já ouviu uma frase, os americanos gostam muito de colocar nos kimonos, né? You can't teach heart, né? Você não pode ensinar coração. E eu sou o contrário, eu acho que dá para se ensinar coração, né? Dá para se ensinar a pessoa a ter uma resistência interna, né? LeBron James, em 2011, teve um apagão horrível nas finais e, de repente, foi se construindo e foi se tornando mais forte fisicamente, mentalmente. Né? O Guga disse que ele, no início da carreira dele, ele não tinha esse espírito, digamos, de liquidar o adversário, né? De crescer no momento de decisão, e que isso foi trabalhado nele. Né? Então, é importante dizer, porque parece que, tipo, não dá para ensinar coração. Se o cara tem problemas, digamos, entre aspas, de coração, não tem muita raça, não tem muita vontade, fica parecendo que, tipo, desiste que você nunca vai conseguir ser nada, né? O cara pode ser muito bom tecnicamente, mas nessa parte de emocional, de raça, né? De competitividade, de fome que você usou, ele talvez não seja tão bom nisso. Aí quer dizer que o cara não serve mais, então você vai ter que só procurar quem já tem esse coração e aí você trabalha. Eu não acho que é muito bem por aí. Eu acho que dá sim pra gente poder melhorar esses aspectos nas pessoas. Não, eu acho que, inclusive, é boa parte do trabalho como coach aí, como professor de jiu-jitsu, é ensinar as pessoas a tirar isso dentro delas mesmas, né? E tirar aquela força para vencer nos minutos, a força para resolver a depois que você tem pontuação, a força para
sobressair quando já está numa situação difícil. Porque isso tem a ver com ensinar a viver, né? Como que a vida não vai te dar nada. Não, a vida não te dá satisfação. A vida não dá para a gente. Então, se eu tenho essa força interna, né, essa fome, vamos falar, essa competitividade, esse desejo de vencer por si mesmo. Uma outra coisa que eu me lembrei agora, que me chamou muita atenção na pesquisa, um outro aspecto que os atletas falaram era confiança em si mesmo, né? Assim, como se eles, na hora da competição, eles, dentro desses aspectos psicológicos, eles tivessem uma confiança maior de que eles vão conseguir atingir os objetivos, né? Que eles não vão duvidar da capacidade deles, né? E depois que fechou, eu fiquei pensando, né? Na especificidade do jiu-jitsu. Eu fiquei pensando, esse aspecto, confiar em si mesmo. Você pega um atleta como o Neymar, desde os 16 anos, se ele não podia com 17, com 18 anos, bater no peito e dizer, eu sou um dos melhores do mundo, ele podia pelo menos com segurança dizer, eu sou o melhor desse time. E crescer com essa confiança de que, tipo, por onde ele andava, ele se sentisse o melhor jogador daquele time, não é? Ou até daquele campeonato, não é? E nisso, esse sentimento de confiança de si for crescendo, né? Tirando algumas exceções que tem no jiu-jitsu, a gente tem sempre essa prática da pessoa, nas faixas iniciais, competir com os mais graduados e sendo finalizado, sendo derrotado, as técnicas deles sendo defendidas e sendo anuladas. E eu fiquei pensando o quanto esse aspecto que eu já observo que é difícil no jiu-jitsu, né, da confiança em si, ele tende a ser mais difícil, porque é diferente de outros esportes, onde o cara talvez já comece, você é novo, mas você já é um dos melhores. Ele tem que encontrar uma confiança para o campeonato, isso nas faixas iniciais, né, de dizer, eu preciso confiar em mim, sendo que talvez nos treinos isso esteja o tempo todo meio que anulado para ele, né? Assim, esteja o tempo todo sendo esfregado para ele os erros, o que ele não está fazendo bem. E eu fico pensando, talvez por isso que boa parte das pessoas crescem com essa insegurança. Às vezes chegam numa faixa preta, não é? Ou numa posição de professor, às vezes até um pouco inseguro, né? Porque essa insegurança, ela pode ser construída, né? Assim, acho que é importante de como é que cada um, nos seus objetivos, né? Ou nas suas circunstâncias, do faixa branca ou faixa preta, como é que a gente pode construir um pouco mais essa confiança, não é? Porque às vezes a pessoa pode não perceber, mas às vezes o treino pode ser um fator desmotivador, né? Você está errando muito, de repente ri, brinca, olha aqui, fulano, a posição dele está errada, olha como esse rolamento dele está errado. E o cara iniciante, todo exposto ali, vai se construir como um competidor inseguro, né? Eu estou errando tudo, por que eu vou acertar na hora da competição? Isso que você falou, que é isso, que é a área de aprendizagem motora, né? Na área de aprendizagem motora, a gente aprende, né? Foi construído, né? Uma teoria construída que aprende mais, acerta mais. Tem mais sucesso no aprendizado. Então, aquele cara que só pratica milhões de vezes e erra tudo, ele aprende menos vezes do que o cara que pratica várias vezes e acerta tudo. Então, com certeza, uma coisa que faz diferença. Eu mandar um salve aí para a Pávila, que está aí na página, gente, muito obrigado. E isso, Lucas, assim, você é uma pessoa que estuda, que tem uma formação, né? Eu fico pensando, nem todo professor de jiu-jitsu tem formação na educação física ou na pedagogia, né? Então, às vezes, o cara vai dando aula no instinto dele, não é? E às vezes vai reforçando um comportamento do atleta que ele não percebe que ele mesmo está criando um perdedor ali, né? Ele mesmo está criando alguém que vai... E que, tipo, até saindo um pouco da questão esportiva
indo para a parte mais de business, de negócio. Se eu lanço meu atleta para uma competição, inicialmente, ele não se sente preparado, ele não se sente suportado, e aquilo é uma experiência muito negativa, ele pode parar de treinar para evitar aquilo. Se eu for treinar, eu vou ter que ir para esses campeonatos e vou me sentindo cada vez pior, não é? Então, talvez ou eu vou treinar no outro canto, ou eu vou parar com o jiu-jitsu e ir para alguma outra modalidade, não é? Que seja um pouco mais segura, não é? E às vezes a pessoa não percebe a longo prazo o que ela está fazendo, né? A gente já falou, acho que na última live, de como algumas técnicas psicológicas elas ganham mais eficácia quando, a partir do professor, do mestre, chegam até o atleta, né? E acho que é importante a gente defender essa bandeira, né? De uma maior preparação, de uma maior formação, não só técnica de jiu-jitsu, né? Mas diversos outros aspectos para entender um pouco aquele processo daquela pessoa, né? Às vezes, o ruim dela, ou a posição mal feita, ela precisa talvez de um certo incentivo. Olha, tá quase lá, né? Você melhorou nisso, entendeu? É preciso dar essas balizas para que a pessoa não ache que, tipo, pô, eu tô nadando e não tô saindo do canto, né? Tá sempre sendo esse aspecto do tá ruim, tá sempre sendo a crítica negativa, né? E aí, às vezes, eu acho que é uma diferença de outras modalidades, onde se constrói essa autoconfiança muito maior, né? O atleta que se destaca, né? Ele tem mais chance de ir crescendo nisso. Mas, sei lá, alguém que não se destaca, não é assim? Como é que ele vai construir isso inicialmente, né? Sendo o mais comum, né? Passando sufoco com todo mundo nos treinos. E se for a perspectiva, ele continua treinando, mas as pessoas que são mais experientes continuam treinando e numa questão lógica, continuam ganhando dele. Então, o jiu-jitsu tem esse aspecto de você é meio que formado pela derrota, né? Você precisa meio que aprender a sobreviver constantemente na derrota e conseguir superar isso, né? Acho que nem todo mundo, às vezes, consegue superar um pouco essa coisa que a pesquisa fala também, né? De como esses atletas lidam com o erro, né? Desde do exemplo que a gente falou, com o irmão mais velho, né? Pô, perdi, mas vou lá, né? Errei, mas vou tentar de novo. Eu acho que tem que ser muito igual você disse aí, de ser incentivado. Me faz lembrar até no Ratinho, ele me deu um exemplo uma vez, porque o Ratinho, ele é de uma categoria leve, né? Ele sempre lutou por uma pena, né? Por pena, assim, quando ele estava muito pesado. O normal dele é pena base. E aí, que ele já contou algumas vezes, ele de tão leve que ele era, ele subia na balança sem casaco, com bota, e dava o peso mesmo coisa. Então, ele sempre foi um cara muito leve. Imagina na academia. E aí na academia ele encontra caras grandes, tal, cara mais experiente que ele. E ele contou uma vez que tinha cara lá que fazia questão de ir com ele, sair, e ir para ir com um cara 10, 15 vezes, porque o cara já tinha batido nele 10, 15 vezes e não queria ir mais, cansado da dele, e ele não tinha nada. Entendeu? Então, eu acho que esse tem que ser nesse sentido. A gente perdeu, tudo bem, vai de novo para ver se consegue melhorar alguma coisa. Não tem nada demais em perder às vezes, mas vai e tenta melhorar. Vai e tenta fazer alguma coisa, né? Vou tentar fazer uma pegada diferente. Né? Então, e às vezes a luta tem micro derrotas, né? Você tomou uma queda e aí de repente aquilo desorganizou completamente a pessoa, né? Sendo que ela poderia, ok, tô perdendo, mas vamos lutar, né? Tem o resto da partida pela frente, né? Tem tempo aí para eu reverter. Mas parece que ou se forma só para a vitória, né? Para, digamos, aquela partida que dá tudo certo, eu inicio na frente, vou pontuando, abro uma vantagem, finalizo, ou então nada mais a pessoa tá preparada para lidar com aquilo, né? Com o insucesso, com o desconforto, né? O Mário Reis costuma dizer que só você sair de casa para ir treinar, você já está dizendo um simples desconforto, né?
e que dependendo do que você for, competição e outras coisas, você vai dizendo sim para outros desconfortos, né? Porque tem gente que, não, eu vou só treinar, mas eu não quero o desconforto da competição, né? É de cada um, nem todo mundo precisa. Tem gente que pratica por uma questão de hobby ou ou defesa pessoal ou alguma outra coisa, né? Mas o conforto ele pode ser perigoso, né? Assim, de limitar o crescimento da pessoa, né? De limitar o desenvolvimento da performance, né? De alguém que possa querer melhorar, né? Com certeza. É isso aí mesmo. Você tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Pode falar. Me chamou a atenção também um relato no meio dos pesquisadores tinha um judoca, né? E ele falou uma coisa interessante que imediatamente eu associei ao jiu-jitsu, porque ele disse que no início ele às vezes com um número muito limitado de repertório, no caso de judô, uma ou duas quedas, ele conseguia ganhar campeonatos nos anos iniciais, né? E que isso meio que camuflava um pouco o desenvolvimento dele, né? Porque ele ficava confiante demais naquele número limitado que ele executava bem, né? E que fazia ele ganhar, né? E ele falava da importância que foi ele começar a treinar outros aspectos, ter uma maior variação técnica na medida em que ele crescia, né? Porque os atletas todos foram unânimes, e esse exemplo do judoca fala que como esses campeões criavam objetivos dentro das competições, né? Parece que não é só a medalha ou o pódio, né? No documentário do Jordan, ele também tinha essa característica, ele ficava criando essa competição. No jornal disseram que aquele é melhor do que eu, e eu vou superar esse cara, né? Mas que às vezes no jiu-jitsu, pelo menos nos momentos iniciais, às vezes alguém tem às vezes tem gente que vai até as faixas mais elevadas, tem um repertório de movimentos e de ataques muito bons e se limita um pouco àquilo, né? Assim, não procura um repertório ou visitar posições que ele não seja tão bom assim, né? Eu costumo dizer que tem gente que não treina, tem gente que faz uma competição nos treinos, né? Tipo, o meu objetivo é superar o meu companheiro de treino, o meu objetivo não é tentar aperfeiçoar alguma técnica que foi vista na aula, ou alguma técnica que eu não seja bom. O meu objetivo se eu for fazer 5 bolas, né, 5 sparrings ali, eu preciso ganhar todos os 5, né? Mesmo que eu repita as mesmas técnicas 5 vezes, né? E treino tem sempre essa variação, né? Tem esse aspecto experiencial num treino, né? De experimentar coisas. E eu acho que é importante, de um ponto de vista psicológico, as pessoas não pararem de experimentarem, né? Não, tem tanta coisa para se explorar, né? Cada um tem suas particularidades, mas parece que isso é um convite à acomodação, né? Talvez isso seja um convite a você não chegar nesse nível mais elevado de performance, né? Me fez lembrar também o cara Vitor Miranda, que ele faz análise no YouTube pelo UFC, e ele analisa, e ele falou um pouco do Anderson Silva. O Anderson Silva tinha uma característica, né? Nas competições, lá nos eventos, ele sempre estava testando técnica. Ele não estava limitado, por exemplo, o que fez ele campeão, o que fez ele chegar até o topo, por exemplo, foi o clinch com a joelhada, né? E ele não se limitou a isso, ele passou a experimentar outras coisas, ele foi mudando o jogo dele durante todo esse tempo. E isso era uma característica dele, de desafiar competitivamente, né? É uma coisa que consegue fazer diferença. Até aquele famoso chute dele no Belfort, né? Não se sabe se foi marketing ou se foi mesmo o Steven Seagal, né? Ele disse que treinou com o Steven Seagal aquele chute, né? Não se sabe até que ponto foi realmente um treino ou uma jogada de marketing deles ali. Mas dá a entender esse tipo de coisa, né? De que como eu estou treinando e como eu vou surpreender o meu adversário com algo novo, né? Mas isso,
às vezes a gente olha e vê a técnica pronta ali na hora da competição, e ó, o cara acrescentou isso, parabéns por defensivo. Mas o desconforto dele nos treinos, né? O cara ser campeão e ter a tendência de tá dando certo, vamos continuar nisso. Mas ele tem que ir para uma outra região que não é confortável e se reinventar aquilo ali, né? E descobrir outras coisas, né? E fazer o processo do ser ruim, melhorar até se tornar bom naquela técnica para ele ter confiança de usar numa competição. Né? E esses objetivos, esses micro-objetivos, eles são, digamos, fundamentais para que a pessoa possa se manter, né? Foi dito na pesquisa, é quase como que um clichê no esporte, que para eles era muito mais difícil eles repetirem um campeonato do que ganharem pela primeira vez, né? De ter um desgaste psicológico, de serem campeões, ser o bicampeão, que fala popularmente, né? O defender um título. Porque parece que tem uma tendência ali do atleta a se acomodar, né? Assim, tem gente que ganha o primeiro título, tem muitos atletas que ganham o primeiro título e que meio que ficam por ali e que não se desenvolvem e não crescem, né? Acho que às vezes a gente tem que tirar um chapéu por um Bochecha, por um Bruno Malfacine da vida, né? Que estão há tantos anos ganhando, disputando, né? Lutando sem perder talvez essa fome, né? Com certeza vem disso. Um dos fatores é esse que a gente está tentando aqui, de reinventar, né? O Bochecha mesmo machucou o joelho há um tempo atrás, alguns anos atrás, e ele até mudou um pouco o seu estilo de passagem de guarda e continuou ganhando. Um exemplo interessante de colocar nessas zonas de conforto para continuar em alto nível competitivo é o que o Bernardinho usava pela equipe dele, né? O Brasil ganhou o campeonato mundial, ele ia e o treino passava a sair uma hora mais cedo. Né? Então o treino era 6, passava por 5, eles ganharam de novo, o treino estava e assim eles ganharam bons anos na sequência. Foi uma equipe muitas vezes campeã com muito mérito, né? Eu estou lendo o livro dele, não sei se você já leu, Transformando o Suor em Ouro. Recomendo demais, assim, para quem quiser assistir, adquirir, porque ele também cita muitos livros, ele também lê muita coisa, então fica meio como que uma bibliografia de você ir atrás de outros autores e de outras referências no esporte. E eu achei interessante que ele contando da primeira experiência dele como técnico, ele foi dirigir um time feminino na Itália, o time estava na lanterna, né? Era o último colocado da competição. E o pessoal dizendo, você foi muito corajoso. E eu achei interessante. Ele disse, não fui corajoso não. Seria corajoso se eu fosse treinar o primeiro lugar. O último, já estava no último, né? Assim, não ia prejudicar o nome dele, né? O que ele fizesse era lucro, né? E ele conseguiu tirar do último até ficar em segundo, terceiro lugar na competição, né? E ele disse que a primeira coisa que ele fez, sem nem dominar o italiano, ele tinha um intérprete, foi, assim que ele chegou e foi apresentado, ele disse, no dia seguinte, 2 treinos. E elas eram acostumadas a fazer um treino por dia, né? E elas ficaram olhando assustadas e aí ele começou a colocar esse regime. E travou. Espera aí, galera. Travou um pouquinho aqui. Eu tinha falado. Espera aí. Você tinha falado que o Bernardinho impôs um regime de 2 treinos por dia. Foi, e ele disse que começou digamos, a talvez, sem nem mesmo saber, criar as raízes do trabalho dele, né? De muito treino, de muito trabalho. Meio que instintivamente ele foi começando a ir criando esse tipo de coisa, né? No ser das pessoas. Eu acho que isso é outro detalhe de como se pode criar coração, né? E de que ele cita um exemplo fantástico da capitã dele, ele manteve a capitã, né? Não trocou. E depois ele foi entender por que tinham votado nela na capitã, porque nesses primeiros treinos puxados, quando ele dava uma folgazinha, ela ia pro banheiro.
E ele ficou observando aquilo, né? Depois ele descobriu que ela ia vomitar e voltava, né, pro treino físico pesado e puxado dele, né? E aí ele começou a encontrar o respeito dela, de que, tipo, ela não, essa coisa de não desistência dela, né? O líbero Serginho Escadinha disse também, treino de seleção, ele já atleta consagrado, era vomitando e voltando, né? Vomitando e voltando. Mas que como alguns atletas, nessa situação de desconforto, podiam chegar e dizer, olha, não aguento mais, mas continuavam indo e puxando um pouco mais e ganhando o técnico, e ganhando o líder, né? Ganhando uma certa confiança de que, tipo, eu vou continuar insistindo um pouco mais. E esses tipos de atleta, você vê, são exceção, não é uma coisa que a gente vai conseguir disseminar a cultura de vomita e volta, vomita e volta. Tem pessoas que, excepcionalmente, vão ser assim, né? Vão ter uma resistência maior diante da adversidade, né? Diante do problema. Isso tem a ver um pouco, não foi um pouco abordado na pesquisa, mas tem a ver com esses aspectos psicológicos que tem lá. Eles usavam como resiliência, como resistência a desafios, né? Mas que é uma característica de todo atleta de ponta, né? Assim, não dá para esperar um mar de rosas, né? Como é que você vai lidar com as dificuldades? Com certeza. Eu que eu estava falando mais cedo, né? A vida não vai te entregar as coisas que são beijadas. Então, é um treino para a vida que a gente prepara dessa forma. É um treino para qualquer dificuldade que for aparecer em algum ente que você pega. Isso é o que vai te entregar. Porque as pessoas mais velhas que a gente vão primeiro. Uma das primeiras certezas que nós temos na vida é que um dia todos nós vamos morrer. E aí esse fator já gera um peso, né? E se você não consegue lidar com isso, você se frustra com isso, você não supera isso, você vai continuar sendo frustrado, você vai sendo cada vez mais amassado pela vida. Dentro da psicanálise a gente fala de mortes simbólicas, né? Assim, perder algo, um emprego, uma namorada, não é? Isso envolve um certo luto, né? A gente pode dizer que perder uma competição também tem um luto, né? Às vezes a gente precisa lidar com esse aspecto que a gente esquece, né? A gente vai morrer um dia, a gente vive esquecendo, a gente não fica pensando nisso toda hora. Mas que a gente precisa lembrar um pouco desse aspecto, né? De tipo, você vai morrer, você vai perder, em algum momento alguma coisa vai dar errado, não é? E como é que você segue, né? Essa pandemia aí, né? Assim, basicamente no Brasil ficou 1 ano sem competição, né? Tá tendo algumas poucas fora do país, mas com várias senãos, né? Eu vi a propaganda do Mundial Master, mas com o asterisco lá que a depender da liberação de aeroportos, né? Tá tendo essa segunda onda, então pode ser que alguns países, já tem alguns países em lockdown de novo, pode ser que outros fiquem, mas mostra de que, tipo, tem coisas que a gente não tem como controlar, não é? E parece que dentro da competição o atleta enganamente, ele acha que está controlando toda aquela situação ali, né? Mas você pode ter um escorregão, você pode ter uma contusão por um movimento seu que você faça, não é? E MMA, quanta gente está dominando a luta, num chute quebra o pé e aí não tem muito mais o que fazer no restante da luta. Tem esses fatores que a gente precisa ter uma certa resistência para isso, né? Para lidar com essas coisas, né? Quantos atletas que iam fazer talvez sua última Olimpíada agora estão pensando, será que eu aguento mais 1 ano de treino? Isso se a Olimpíada for ano que vem, né? A gente também não sabe como é que vai ser 2021. Nós estamos partindo para os nossos minutos finais aí. Se quiser já ir concluindo alguma coisa aí, fazendo alguns comentários finais, pode falar. Eu acho que é bom retomar o resumo, né? De que a gente hoje conversou um pouco sobre uma pesquisa de atletas de ponta que falaram da importância dos aspectos psicológicos, né? Seja para o atleta, seja para a família, e de que como esses aspectos psicológicos são importantes para que a pessoa se destaque naquele seu ramo, né?
Eu acho que fica sempre o convite de a gente poder trabalhar um pouco mais isso. Ainda é muito recente o trabalho que a gente faz, então acaba que as pessoas não têm uma certa dedicação tão grande a isso, né? Eu não digo nem só um acompanhamento, mas ler um livro, assistir um filme, pesquisar alguma coisa, fazer um trabalho mais voltado para a parte psicológica do que para o corpo, né? A gente é muito voltado a treinar, a malhar, a comer, que claro que tem que ser feito isso, mas que fica o convite de que isso seja acompanhado com outros tipos de alimentos, né? Acho que também uma outra coisa que acontece é que o psicológico é muitas vezes negligenciado ainda, né? Uhum. Eu pensar, mas eu vou no psicólogo, mas isso é coisa doida, eu não sou doido. Ou então, não, é só eu fazer uma musculação aqui e tudo bom, já treino, já faço musculação. Tá bom. Não, muitas vezes, algumas vezes, né? Não é para todo mundo que vai estar bom. Para alguns vai estar bom. Vai ter gente que vai fazer total diferença se ele conversar com alguém sobre isso. Se a pessoa, com respaldar, né, com conhecimento prévio para passar aquele conhecimento, para ajudar essa pessoa a digerir aquilo, a trabalhar aquilo que você gosta de falar, né, de desenvolver um trabalho que ajude, tem a conversa produtiva. Então, vamos quebrar isso. Né? Psicólogo não é coisa de doido. A gente pode sim conversar com o nosso problema, conversar do nosso ritmo. Isso não faz a gente pequeno, não faz a gente mais fraco, não faz a gente menor. Tá certo? É bem por aí mesmo. A gente passa ainda por muitas dificuldades, mas vamos acreditar que o trabalho também pode mudar um pouco essa cultura, né? Obrigado, Falconelli. Bem. Até. Galera, continue acompanhando que o conteúdo aqui vai continuar nessa pegada aqui, muito conhecimento, muita troca de ideias. Talvez as lives que a gente faz com o Falconelli são muito densas, inclusive as minhas de análise técnica também, né, que eu faço análise clínica. Eu devendo para vocês uma live que eu tenho pessoal querendo fazer ela só para quem me mandar o contato, então eu vou preparar isso. Quem tem interesse nessa live pessoal, já se prepare, fique ligado, acompanhe minhas redes sociais aí, que eu vou soltar essa informação. A gente vai fazer um trabalho excelente. Eu gosto de fazer esse melhor possível. Beleza? Até mais. Obrigado por todo mundo que assistiu. E até a próxima. Até.